Bom dia, vamos iniciar mais uma aula, agora da fase da psicanálise básica, para a gente compreender como foi que surgiu a psicanálise e como é que funciona a psicanálise. Vamos começar com Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Falar um pouco dele, né? Sigmund Freud, ele formou-se em medicina na Universidade de Viena, né? No ano de 1881. E se especializou em psiquiatria, trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia e deu aulas de neuropatologia. Freud, então, com dificuldades financeiras, ele não pôde se dedicar integralmente à vida acadêmica e de pesquisador, que é o que ele desejava. Então, por necessidade financeira, ele começou a clinicar. Quer dizer, a ideia dele, apesar de se formar em medicina e se especializar em psiquiatria, não era medicar, era pesquisar. Mas então ele começou a medicar, a clinicar, a trabalhar como clínico. E acontecia muito de pessoas com problemas nervosos, como era chamado na época, né? Já que ele era psiquiatra, pessoas com problemas nervosos, ele começou a atender essas pessoas. E no final da residência, como da psiquiatria, ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar em Paris, com o famoso psiquiatra, o mais famoso do mundo na época, Jean Charcot. Ele era um psiquiatra francês, né? E ele tratava de histerias usando a hipnose. Freud então foi trabalhar com ele. E aí, ao estudar com Charcot, o Freud percebeu que, na verdade, a histeria era neuroses, né? Não era histeria. E aí, percebendo essa questão, o que ele fez? Ele então colocou a histeria, o tal dos processos misteriosos do psiquismo, né? As regiões obscuras do psiquismo, as fantasias, os sonhos, por que a pessoa, os esquecimentos, né? A interioridade do ser humano, ele passou a estudar isso como um problema científico. Com isso ele rompeu com Charcot, porque Charcot queria que ele estudasse a histeria em separado. Os dois romperam e Freud então foi estudar isso sozinho, né? E a investigação sistemática desses problemas nervosos dentro do seu consultório fez com que ele criasse, né, a psicanálise, né? A análise da psique. Então, o que seria a psicanálise? É um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Isso é psicanálise. Para a gente entender um pouquinho a briga de Freud e Charcot, Charcot ficou muito magoado com o rompimento de Freud. Ele entendia Freud como um aluno genial. E então, quem estuda um pouco essa relação do Freud e Charcot é o Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo Sartre, né? Que também foi psicanalista. Sartre, no livro chamado Freud, Além da Alma, que Sartre escreve, ele descreve que uma mulher está gritando desesperadamente no hospital, dizendo: olha, eu não sinto mais as minhas pernas, eu estou tetraplégica, socorro, meu Deus. E a mulher gritava sistematicamente. E a médica dela, né, que era um ortopedista, a examinou e percebeu que fisicamente a mulher não tinha problema algum. No entanto, a mulher não conseguia andar. Os enfermeiros, para carregá-la, precisaram de dois. A ponta dos seus pés arrastava pelo chão. E a mulher então a médica então disse aos enfermeiros: leve essa paciente para o Dr. Freud. Sartre descreve os dois enfermeiros carregando a mulher pelo corredor do hospital, com a ponta dos dedos arrastando no chão, gritando, dizendo que não sentia mais seu corpo, que estava tetraplégica. E aí então adentra o consultório do Freud. O consultório está invadido por fumaças do charuto. Freud então naquela época fumava charuto. E então Freud diz assim: sente ela ali.
e ele senta a mulher numa poltrona e pede que ela aguarde. Enquanto isso, Freud termina de fazer umas anotações e a mulher fica quietinha, esperando ali, né, que aquele médico pudesse ajudá-la, já que ninguém conseguia ajudá-la. E nesse momento em que Freud está terminando as suas anotações, adentra a sala de Freud Jean Charcot com 6 estudantes de medicina, 6 residentes de medicina, de psiquiatria. E então ele chega e de forma debochada fala: bom, esse aqui é o Sigmund Freud, não sei se vocês conhecem, é uma das mentes mais geniais que eu conheço. Pena que ele é muito orgulhoso, muito vaidoso e abriu mão de ter um grande projeto na vida. Ele agora resolveu investigar a histeria e dizer que são problemas obscuros da mente humana. E eu digo para vocês o seguinte: essa mulher aqui, por exemplo, ela é um caso de histeria. Eu vou dizer para vocês que, na verdade, essa mulher faz todo um teatro. Isso é teatro. Qual o seu problema, senhora? A mulher diz: eu não sinto mais meu corpo. Estou tetraplégica. Eu não sinto parte alguma do meu corpo. E aí ele diz: está vendo? Isso é teatro. O Charcot diz aos alunos que atentamente observam o seu professor: isso aqui é puro teatro. É teatro. Essa mulher é uma grande atriz. E Freud, então, assistindo aquela cena de deboche de Charcot, ele se diz no texto de Sartre, ele se dirige naquele momento, ele se dirige a um dos alunos e pede: você, por favor, tem aí uma abotoadura, você pode me emprestar a sua abotoadura? A abotoadura é que abotoa normalmente o paletó do terno. Então o rapaz tirou lá a abotoadura de ouro, entregou na mão do professor, que naquela época os estudantes de medicina geralmente eram muito ricos, até hoje, né? Hoje é diferente um pouco porque tem as bolsas, tem os projetos do governo que o aluno pobre consegue fazer medicina. Mas até bem pouco tempo atrás, mesmo as federais, as universidades federais do Brasil, para fazer medicina o aluno tinha que ser rico. E aí então o jovem entrega a abotoadura de ouro na mão do Freud. Em seguida, Freud olha para um outro aluno e diz: quem aí, por favor, tem um isqueiro? E aí um aluno fornece o isqueiro, Freud acende o isqueiro, coloca a abotoadura no isqueiro e a abotoadura vai aquecendo, até que ela fica em brasa, fica vermelhinha em brasa. E Freud então aponta a abotoadura em direção à mulher e enterra a abotoadura toda na perna da mulher, sem que a mulher dê um suspiro. A mulher está ali, intacta, como se estivesse morta, né? E aí Freud pergunta para ela: a senhora sente alguma coisa? Ela diz: nada, porque estou tetraplégica, eu não sinto nada do pescoço para baixo. A senhora não sente queimadura nenhuma? Não, não sinto nada. Aí Freud diz: está vendo? Olha que excelente atriz essa mulher. Veja que ela é capaz de suportar um alto grau de temperatura perfurando a sua carne. Veja que artista. E aí ele pega a abotoadura ainda quente e tenta aproximar do rosto dos estudantes, que se afastam com medo de serem queimados. Aquela cena desmascara Jean Charcot, que sai imediatamente da sala ali totalmente desmoralizado na frente dos seus próprios alunos. Aí a gente vê nesse momento o rompimento, né, das duas grandes mentes do século XIX, que era Freud e Jean Charcot. Para a gente entender aí esse primeiro momento do Freud, né, que é a relação com Jean Charcot. Bom, a partir disso, então, a psicanálise também é um instrumento importante para análise e compreensão dos fenômenos sociais relevantes. As novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência, são atuações da psicanálise. Nós falamos na aula anterior, por exemplo, que a psicanálise atua inclusive com pacientes terminais, melhorando a qualidade de sobrevida desses pacientes. A psicanálise hoje é utilizada em clínicas de dependência química, clínicas de recuperação de dependente químico.
e tem uma eficácia maior do que qualquer outra metodologia em função da intimidade entre o terapeuta, o psicanalista e o paciente o analisando. Então ela atua também, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, gente, é o trem. Eu estou aqui na cidade de Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, né? Por isso essa paisagem aqui atrás, essa aula vai ser diferente das outras. Vocês não vão ter essa paisagem de fundo e nem esse barulhinho aí de fundo, né? Que é o barulhinho do trem, tá vendo? É o trem passando aqui pertinho. Eu estou aqui perto do Museu do Cabangu, o museu do pai da aviação, o Museu do Santos Dumont, o homem que inventou o avião, né? Então, a cidade tem numa ponta o 14 bis, na outra ponta a Torre Eiffel. Voltando à aula, então, a psicanálise trabalha com essa questão também da social, né? Estudando o individualismo, o consumismo, a violência. E hoje a gente tem uma verdadeira pandemia da depressão, do pânico, dos conflitos de relacionamento. Tudo isso pode ser tratado pela psicanálise. Certa feita, Freud foi acusado de ter criado uma metodologia eminentemente individualista, dizendo assim: bom, Freud, você trata apenas uma meia dúzia de pessoas no seu consultório, né? Você não tem uma proposta de trabalho coletivo. E aí Freud responde: realmente, precisaria de uma proposta de trabalho coletivo, porque aqueles que estão no meu consultório são os doentes que descobriram que estão doentes e estão próximos da cura. O pior são os demais que estão fora do consultório e não têm a percepção da própria doença. Então a gente percebe o seguinte: cada vez mais o ser humano vai perceber, né, a psicanálise como ferramenta, porque as doenças da alma vão ficar cada vez mais claras, já que as doenças físicas, hoje com a tecnologia, conseguem ser trabalhadas, conseguem ser tratadas, conseguem ser medicadas. E aí surge não, né? O ser humano pode dar atenção a doenças como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o estresse, que no mundo moderno se multiplica com a grande quantidade de informações e de tecnologias à nossa disposição. Então a psicanálise é esse instrumento de análise e compreensão do ser humano e também dos fenômenos sociais. Como é que começa? Como é que surge a psicanálise, pessoal? A psicanálise surge com a experiência do Freud com a paciente que ele chama de Ana O. Né? A Ana O é essa mulher que adentra o consultório do Freud, descrita tão bem por Sartre. Né? Ana O, ela apresenta um conjunto de sintomas que ela sofria, que era paralisia do corpo todo, contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Os pensamentos em descompasso, a gritaria, etc. Esses sintomas, então, tiveram origem na época em que a Ana O, ela cuidava do pai que estava enfermo. Entende? Ela estava cuidando do pai enfermo. E aí, nesse período que ela cuidava do pai enfermo, o que aconteceu? Cumprindo essa tarefa, durante o período que ela cuidou do pai durante 12 anos, e não é fácil, né? A gente sabe que o cuidador, ele tende a adoecer. Então se você que é aluno, se você é cuidador, se você conhece algum cuidador, fique atento, peça a ele que faça análise, peça a ele que pense um pouco nele, porque o cuidador tem uma tendência muito grande a adoecer. Né? Então isso é um problema muito sério. E aí durante o período em que a Ana O cuidava do pai enfermo, do pai acamado, que durou 12 anos esse cuidado, nesse período então, ela teve houve aquele momento em que ela se sentiu cansada, exausta, porque a gente sabe que cuidar de pessoa idosa, de pessoa doente não é fácil, é um trabalho pesado inclusive. Então ela se sentiu cansada e ela então desejou que o pai morresse. Ela pensou tipo assim: seria tão bom se meu pai morresse, porque eu me descansava,
porque é uma vida muito dura essa vida de cuidar dele. E aí, coincidente, logo depois o pai veio a falecer. Então essa ideia esse desejo da morte do pai se tornaram culpa. E essa culpa foi reprimida por ela, né? Ela tentou não pensar na culpa. Nós tentamos fazer isso, a gente tenta fugir da culpa, fugir da mágoa. E ao fugir, ao reprimir isso, ela substituiu esse sentimento de culpa, esse sentimento de mágoa por si mesma, por sintomas, né? Esses sintomas eram exatamente o que? A paralisia corporal, a contratura muscular e a dificuldade de inibição no pensamento, né? Então, isso tudo era apenas uma somatização, um sintoma da culpa que ela carregava pela morte do pai. Freud, então, para tratar a Ana O, ele começou usou a Ana O como uma ferramenta, como uma cobaia, como um objeto de pesquisa, né? E ele, para começar a tratar da Ana O, ele usou o chamado método catártico. O que seria o método catártico, pessoal? O método catártico foi desenvolvido por um famoso pesquisador chamado Joseph Breuer. Joseph Breuer, o tratamento dele possibilita a liberação de afetos e emoções ligada ao acontecimento traumático, que na época não pôde ser expresso por causa da questão desagradável, pela incapacidade do psiquismo de absorver isso. Então essa liberação de afeto leva à eliminação dos sintomas. Como é que é o método catártico de Joseph Breuer, que o Freud usou durante muito tempo, logo no início do tratamento terapêutico? Funciona da seguinte maneira: Freud fazia uma hipnose, fazia uma regressão de memória, levava o paciente de volta àquele momento em que aconteceu o fato, e aí então o paciente, agora mais fortalecido, ele podia passar por aquelas emoções todas, né? O choro, a tristeza, o pavor. E ao passar pelo choro, tristeza, pavor, riso, que fosse o afeto, ele então automaticamente ele liberava esse afeto. E ao liberar esse afeto, ele elimina o sintoma. Então você veja, a Ana O entrou no consultório de Freud arrastada, carregada, e saiu andando, gente. Ela saiu andando. Imagina o impacto disso para ela, a sensação que ela teve ao perceber que ela saía dali andando, né? Então assim começa o trabalho de Freud com relação à psicanálise. Porém, aos poucos, Freud foi modificando a técnica, né? Ele começou com a hipnose de Joseph Breuer, fazendo a regressão de memória das pessoas, levando a pessoa até mesmo ao estado uterino, né? E depois ele percebeu que nem todos os pacientes aceitavam ser hipnotizados. Nós vamos oferecer para você futuramente uma especialização, um curso de hipnose e regressão de memória, e um dos itens que a gente aborda no curso é que nem todas as pessoas aceitam ser hipnotizadas. E se elas não aceitam, não é possível. A hipnose só vai ocorrer se houver uma aceitação do próprio hipnotizado, do paciente. E Freud percebeu que nem todos aceitavam. Então o que ele fez? Freud então desenvolveu uma técnica de concentração, né, na qual ele fazia rememoração sistemática, né? E aí como é que fazia? Por exemplo, nós vamos falar da sua infância. E aí a pessoa falava: o que você lembra da sua infância? A pessoa com os olhos abertos, como a gente faz no consultório hoje. O que você lembra da sua infância? Aí a pessoa fala: bom, eu lembro quando eu era criança que meu pai me levava no parque de diversões. Aí eu falei: bom, então vamos pensar agora no parque de diversões. Então vamos concentrar no parque de diversões. E a pessoa começa a descrever aquele momento da infância dela. Isso que a gente chama de rememoração sistemática. O psicanalista, o terapeuta, ele escolhe um momento para fazer essa rememoração sistemática.
né? Então Freud adotou isso. E depois, acatando a sugestão de uma paciente, que ele não identifica, né, que ele coloca como anônima, ele abandonou as perguntas, e aí passou a colocar a direção da sessão na mão por completo, de forma desordenada, na mão do paciente. Então, a terapia psicanalítica hoje, como é que funciona? O paciente deita no divã, o psicanalista pergunta, tudo bem? Sobre o que você quer conversar hoje? E aí ele determina o que ele quer conversar. E ele vai falando então, e aí o psicanalista vai ajudando-o em alguns momentos, reflexionando, ressignificando aquelas lembranças. Vale refletir que a psicanálise, ela sempre trabalha com o passado, então ela sempre trabalha com a lembrança. Então ele vai refletindo ali as lembranças. É a técnica usada atualmente, né? Desenvolvida por Sigmund Freud. Claro que alguns psicanalistas utilizam a concentração, né, a rememoração, desculpe, a rememoração sistemática, outros utilizam ainda a hipnose, mas a técnica mais usada pelos psicanalistas freudianos é a fala desordenada do paciente, pelo psicanalista freudiano, pelo psicanalista lacaniano. O que é o psicanalista lacaniano? São aqueles que seguem Lacan. Lacan foi um dos discípulos de Freud, que desenvolveu técnicas próprias, e hoje então tem seguidores, né? Os lacanianos, como a gente diz, né? Tem também os reichianos, tem também os jungianos, né? Então a Freud é a base. Depois você vai caminhar para outras direções, né? Para poder aprimorar o seu fazer psicanalítico, para que você... Então, a psicanálise realmente é um trabalho de muita intelectualização, de muita leitura, de muita reflexão, de amadurecimento do psiquismo, né? Então, realmente é uma técnica que a pessoa que gosta de ler, gosta de aprender, é uma aprendizagem eterna, né? O analisando é sempre um objeto novo de pesquisa, cada um é um, né? Então a gente é obrigado a estudar constantemente. E aí Freud vai criar o primeiro modelo do psiquismo humano, né? E para criar esse modelo, a base da psicanálise, né, do modelo psíquico de Freud, é o inconsciente e o consciente, e no meio o pré-consciente, né? Então, estudando o inconsciente, Freud vai chegar à seguinte pergunta: qual poderia ser a causa dos pacientes esquecerem tantos fatos da sua vida interior e exterior? Interior são as coisas que acontecem dentro da gente, né, as nossas impressões. E exterior são os impactos com os nossos sentidos, né, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, né? Enfim, os sentidos detectam a partir do mundo externo. Então ele perguntava por que o paciente esquece tanto, né? E a gente esquece muito, né? Esquecemos 99% do que nos acontece. E aí Freud chega à seguinte conclusão: o esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. O penoso aí não significava necessariamente algo ruim, mas que podia se referir a algo bom que se perdera ou que for intensamente desejado. Penoso, gente, no sentido de pena, no sentido de dar trabalho, no sentido de desgaste. Então, ele esquece, né? Eu vou dar um exemplo de algo penoso e bom. Por exemplo, o dia do seu casamento. Quem casa, sabe? Quem casa no cartório, na igreja, sabe como é cansativo, né? Tanto para a noiva, no sentido das providências de cabelo, vestido, convidados, e buffet, e enfim, você imagina, você convida um monte de pessoas, você lembra, esqueci de fulano, aí tem que incluir aquele, ciclano liga que não vai comparecer. Então, tudo isso é muito cansativo. Os noivos, quando chega no fim da noite, do dia do casamento, eles estão exaustos. Então, quer dizer, é algo penoso. Então, quando você pergunta a pessoa sobre o casamento dela, ela não vai lembrar, não vai lembrar muito porque foi penoso. Mas foi algo legal, foi algo bom. Se ela está bem casada, no entanto, ela não lembra.
Por quê? Porque foi algo penoso. Pode ser também algo ruim, algo que traumatizou. E aí, para se livrar da dor, o inconsciente absorve, sai da consciência, vai para o inconsciente, e aí é algo que o Freud chama de esquecimento. Então, o esquecimento, na verdade, não é a desaparecência do fato. O esquecimento é a transferência do fato da consciência para a inconsciência. Ok? Então, e aí o Freud também observou que muitas vezes as pessoas ficavam embaraçadas, envergonhadas com algumas ideias ou imagens que lhe ocorriam. Essa força psíquica, né, que evitava tornar consciente, revelar um pensamento, o Freud chamou de resistência. Então existe realmente a resistência, né? Para vocês terem uma ideia, eu atendi uma paciente, né, uma pessoa pela primeira vez, há uma semana atrás, e essa pessoa era uma jovem de 33 anos. A história dela é a seguinte, desculpe, o pai dela, na verdade não é pai, é padrasto, né? Quando conheceu a mãe dela, ela ainda estava com 2 aninhos de idade, então, portanto, o padrasto criou, é a referência masculina dela, ela não teve contato com o pai, então esse é o pai dela, é o padrasto, é o pai dela, né? E sempre cuidou muito bem dela, da mãe, né? Esse padrasto, antes de casar com a mãe, era casado com uma outra mulher e teve uma filha também desse primeiro casamento, e que hoje as duas convivem, ela considera como irmã. O fato é que esse pai faleceu faz uns 2 anos. O que ocorre? De um tempo para cá, essa jovem, ela começou a ter sonhos eróticos com o pai, né? O pai transava com ela durante o sono, e não era só com ela, também era com a irmã, a irmã que era filha do primeiro casamento do pai, que na verdade é filha consanguínea do pai, né, do padrasto, também estava tendo os mesmos sonhos com o pai. E aí era só que mesmo sendo padrasto, para ela como se fosse pai. E ela então estava se sentindo muito mal, ela estava envergonhada, ela estava... o afeto que ela sentia pelo pai havia diminuído, palavras dela, e ela achava que o pai era uma espécie de fantasma que a visitava para manter com ela relações sexuais. E eu então perguntei, durante a sua infância, houve algum momento que você foi abusada, que o seu pai te tocou? Você lembra de algum fato desse tipo? Ela disse, não me lembro. Eu disse, olha só, ocorre quando a criança tem entre 3 a 5 anos, uma coisa chamada complexo de Édipo, né? Em que o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. E aí no complexo de Édipo, nessa paixão, então, ocorre que a menina acaba alimentando fantasias de relacionamento com o pai. Então você reprimiu esse complexo de Édipo. O que você tem é desejo pelo seu pai, pelo seu padrasto. Durante as relações sexuais, você participa, você tem prazer, você tem orgasmo. Ela falou, eu não sei, quer dizer, ela sabe, ela tem sim. Se não tivesse acontecido, ela ia dizer não. Eu não sei, na verdade eu não gosto de pensar nisso. Então você tem orgasmo, você se satisfaz, só que você resiste. Então eu falei para ela, não resista, entenda isso como um impulso normal, né? Ele é seu pai, mas você nutre desejo por ele, né? Então é a chamada resistência, né? E eu disse a ela, sabe por que você não fazia isso quando ele estava vivo? Porque tem o id, o ego e o superego. O id é o seu desejo. O superego são as leis sociais, as leis, a religião, a família, que te proíbe esse tipo de desejo. Então o superego diz o seguinte para você, olha, o incesto é proibido. Olha, você vai magoar a sua mãe. Então em função disso você recalcava o desejo. Mas agora durante o sono não tem o superego. Porque o sonho,
você sonha sozinha, sua mãe não está presente. Então agora sim, você pode realizar o desejo que está obscuro na sua mente. Então é isso que a gente chama de resistência, né? É a resistência em aceitar os próprios desejos. E por que a resistência acontece? É o processo psíquico. Então a resistência acontece por causa da repressão. O que é a repressão? A repressão é um processo psíquico que vive a encobrir, desaparecer da consciência uma ideia, uma representação insuportável e dolorosa, né? Na sua origem. Então, quer dizer, quando ela sente esse desejo, sentia esse desejo durante a vigília, ela achava isso pesado, né? Insuportável, doloroso. Então ela recalcava, ela reprimia. É isso que o Freud vai chamar de repressão, ok? Muito obrigado por essa aula. Eu espero que você tenha gostado e, enfim, até a próxima. Fique em paz.